Vamos dar risada de conservador falando merda? Foi esse o debate que o Spectrum proporcionou no canal, 2 homens progressistas versus 2 homens conservadores, que é basicamente 2 crentes versus 2 caras que não é crente. Esse debate tem 3 horas, mas houve uma grande quantidade de pérolas sendo dita, então eu resumi os melhores momentos pra você, porque a galera do meu canal me paga pra fazer isso. Então vamos lá. A desconstrução da masculinidade é um ataque direto aos valores de família. Se alguém concorda, pode vir. Sim, tenho plena certeza que o ataque à masculinidade é uma desconstrução de família. Eu, como pastor e teólogo, as premissas são teológicas, mas isso também não quer dizer que há uma disparidade em qualquer outro ambiente que eu vá discorrer, e inclusive corrobora. Por exemplo, um estudo da Harvard de 2017 diz que a presença masculina na família inibe pelo menos 43% de índices de depressão, no caso dos juvenis. Como também a mesma pesquisa diz que 32% das famílias inibe pelo menos 32% o envolvimento com criminalidade devido à presença masculina na família. Um estudo também, semelhante a esse, diz que 63% dos índices de suicídio é justamente porque não há uma presença masculina na família. E, inclusive, estudos biológicos vão dizer que a presença masculina, a presença do testosterona, ele ajuda no desenvolvimento da criança, tanto emocional como cognitivamente. Então, Peraí. Você está me dizendo que é melhor ter um pai presente do que deixar a mãe cuidar sozinha? Ainda bem que Harvard veio nos iluminar com sua sabedoria, né? Antigamente, o homem ele era um exemplo não só no seu lar, mas na sociedade. Sempre houve exceções, sempre houve homens maus na sociedade, mas antigamente o homem ele apresentava, não só para sua família, mas para a sociedade, segurança, apresentava provisão. A pessoa quando é burra, ela mete um antigamente, assim, do nada. Aí não fala quando, onde, números, é só antigamente. Só que se você voltar pra antigamente, os conservadores da época estão falando a mesma coisa. Não, antigamente era melhor. Aí vai recuando no tempo, até virar bom mesmo era na Mesopotâmia. Então é muito comum você ver que antigamente os homens que davam essa provisão não só financeira, mas emocional, para as mulheres, hoje, eles precisam dessa ajuda. Hoje, os homens deitam no colo da mulher pedindo socorro. Ué, pra quem mais eu ia pedir ajuda pra tirar aquela cenoura do meu... Uma pesquisa que foi realizada em Oxford apresentou que de 2000 para cá, a timidez e a improdutividade nos homens tem aumentado de 30% a 40%. Então, vamos ler o fact-checking? Existem estudos que indicam um aumento da ansiedade, depressão e isolamento social entre jovens e adultos, de ambos os sexos, nas últimas décadas. No entanto, não encontramos uma pesquisa nos exatos termos e dados conforme citado pelo convidado. Em outras palavras, tirou um estudo do Centro de Pesquisas da Unicórnio. eu acredito que é um ataque para deixar a sociedade, as famílias que majoritariamente são cristãs e trazem essa tradição, trazem essa cosmovisão, enfraquecer para que você consiga controlar, porque isso é um retrato da sociedade, não tem entrado somente nas famílias, mas principalmente nas famílias cristãs. Então esse problema da desmasculinização dos homens, né, essa demonização, tratar o homem como homem hoje é erro, o homem ser homem é errado, o homem se sente culpado por ser homem, isso inclusive tem entrado dentro das igrejas. Quem queima o nosso filme é você. Ficar falando essas ideias de coach aí todas as mulheres acham que nós homens é tonto desse jeito. Quais tipos, quais famílias e quais valores a gente está falando? Né? Porque quando eu falo de desconstrução de masculinidade ou de pensar um homem ser diferente, eu não estou falando de deixar de ser honesto, eu não estou falando de deixar de ser trabalhador, eu não estou deixando de falar de honrar sua família e lutar por ela, eu não estou falando de nada disso. Então, assim, quais valores a gente quer conservar e quais famílias a gente está olhando nessa questão, né? A gente vai pensar a gente protege quem?
Que proteção de que família? A gente protege a mulher, que sofre violência doméstica dentro de casa, a gente quer proteger o homem, que tem chances muito maiores de cometer suicídio, inclusive, por várias questões que a gente vai comentar aqui. A gente quer proteger as crianças, que às vezes não estão ajustadas à educação que aquela família está dando para ela, porque ela é uma pessoa diferente do que a família pensa que ela é. Então, que valores e quais famílias a gente está falando quando a gente pensa nessa desconstrução da masculinidade? Eu estou pensando em homens que não tem problema nenhum de deitar no colo da sua esposa e pedir ajuda. Nós, Betinha, só queremos nosso espaço no mundo, cara. Esse negócio de marido provedor existia antes do neoliberalismo, gente. Hoje em dia a galera tá fazendo despesa com o dinheiro do agiota. E eu considero que o argumento de vocês, ele parte de um erro lógico fundamental, que é vocês trazem uma série de dados conclusivos a respeito de determinados problemas que são, de fato, problema, mas, ao mesmo tempo, vocês partem de uma premissa que está errada, que ela não condiz com os fatos que vocês estão levantando. Porque, por exemplo, não é que a desconstrução da masculinidade está acabando com as famílias. Na verdade, o Joseph Schumpeter, né, que é um economista que eu gosto bastante, ele tinha a tese de que as contradições inerentes ao capitalismo que acabam com as famílias. Por quê? Porque antes, os filhos eles eram ativos financeiros dos pais, ou seja, eles trabalhavam, então a partir do momento que a criancinha já conseguia mexer as mãos e já conseguia realizar as tarefas mais simples, ela ia trabalhar e ela ia ser um ativo daqueles pais. Na medida em que o capitalismo se desenvolve e as crianças passam a ser passivos financeiros e o capitalismo ele não consegue sustentar essa mudança economicamente, ou seja, as crianças ficam caras para sustentar, enquanto o capitalismo não consegue trazer as condições de renda necessária para que você tenha, para que você consiga arcar com o cuidado necessário que essa criança precisa. Então, qual que é a escolha dos pais diante de uma situação dessa? Eles decidem não ter mais filhos. É isso que acontece hoje. Os pais não têm mais filhos porque eles evitam o gasto financeiro que uma criança hoje requer para ser bem cuidada, ao mesmo porque a sociedade ela não consegue entregar a capacidade desses pais cuidarem desses filhos. E aí, ao mesmo tempo, o pai de família, como vocês dizem, hoje o pai de família não está conseguindo sustentar a família sozinho e ele precisa da ajuda da mulher. E aí, se a mulher também tem que trabalhar, ela vai evitar ter filho. Por quê? Porque a gente sabe que a mulher na sociedade de hoje, que é mãe, ela tem muito mais dificuldade de ingressar no mundo profissional. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar de ter filho para poder trabalhar e conseguir ajudar o marido a sustentar a casa, porque eles não têm condições de fazer isso sozinho, porque a sociedade como um todo, capitalista, ela não consegue entregar isso para eles, né? Até porque a gente vive num país subdesenvolvido. Vocês tratam, por exemplo, a questão do cristianismo, né? A gente é uma sociedade que foi fundada pelos valores cristãos. E é a mesma sociedade que hoje está acabando com a família, não por conta da desconstrução da masculinidade, mas justamente pelo contrário, tá? Porque ao mesmo tempo em que a dificuldade financeira evita que esses casais tenham filhos, é essa mesma dificuldade financeira que vai ser uma das principais razões, talvez a principal, pelo motivo pelo qual eles se divorciam, né? Hoje, não é questão de traição, não é nem a questão de agressão. Hoje, a maior parte dos casais, eles se divorciam por conta de questões financeiras. Eles não conseguem lidar com as próprias dívidas, com as próprias obrigações dentro de casa, e isso vai deteriorando a vida do próprio casal, né? Então, a gente vai ter um número muito maior de divórcio, por exemplo, ao mesmo tempo que os pais também abandonam muito os seus filhos, né? Abandonam as suas esposas, e depois eles não voltam nem para dar a pensão, não só porque eles não querem dar a pensão, mas também porque, em alguma medida, eles não têm a condição de fazer isso, né? Então, você vai ter ali famílias que são de classes mais baixas, elas tendem a ser mais desestruturadas do que famílias de classe média, sabe? Justamente porque a questão financeira, ela conta muito. Então, não é uma questão da desconstrução masculina, mas sim uma questão de como a nossa sociedade opera econômica e socialmente. Caralho, o Charles acabou com a discussão na primeira fala. Acabou o papo, gente. Resolvemos essa dúvida. Próxima questão. Sem reduzir totalmente o psicanalista Freud, mas ele partia da ideia que tudo no id é sexo e por aí vai haver outras tensões. Então, para mim, a ideologia que você está tendo é essa de olhar pelo capitalismo e dizer que essas tensões econômicas, que de fato são reais, mas também não há uma solução do outro lado, que no caso seria o socialismo, que a gente já vê historicamente a falha disso.
Aí que você se engana, meu caro barba de Papai Noel do Shopping Tatuapé. A Revolução Russa, por exemplo, começou por causa de uma greve puxada por operárias, mulheres. Por isso que existe o dia 8 hoje da mulher, é uma luta das operárias russas. A União Soviética não foi só a primeira nação a descriminalizar o aborto também. A União Soviética construiu cozinhas comunitárias, creches comunitárias, lavanderias públicas, porque trabalhos que seriam feitos exclusivamente pela mulher no capitalismo, como por exemplo cozinhar, cuidar das crianças, lavar roupa, se tornava um serviço oferecido pelo Estado gratuitamente. Quando esses serviços básicos são socializados, em vez de jogarem no colo da mulher para ser um monte de trabalho não remunerado, isso permite que a mulher fique menos dependente de ter alguém para sustentar ela. Um clássico que aparece no meu feed do Instagram direto é essa daqui. A diferença como as mulheres eram retratadas nas propagandas nos Estados Unidos e na União Soviética. Nos Estados Unidos é sempre essa ideia de que a mulher tem que servir, que é uma ideia herdada do cristianismo. Na União Soviética, a mulher era retratada como uma astronauta ou uma guerreira. Isso faz parte da emancipação. E para encerrar essa discussão, vou mostrar esse quadro da Frida Kahlo que ela pintou ela mesma do lado do Stalin. Porque esse feminismo aí Hollywood nunca vai te mostrar. Porque hoje os casais não querem ter mais filhos, exatamente por conta dessa cultura que traz uma cosmovisão fraca para o homem. A palavra másculo vem do latim, né? E ela traz a ideia de virilidade, de ser forte, né? E o sufixo ali da idade, aí fica masculinidade, traz a ideia de estar ativo, de estado ativo. Calma aí, galera, que o Mário Sérgio Campari foi na etimologia da palavra, agora ficou sério. O termo masculinidade tóxica, na verdade, é um termo que não existe, porque não existe masculinidade tóxica. O que existe é a ausência de masculinidade. Galera, a gente está discutindo aqui um termo que nem existe. Isso aí é tudo intriga da oposição. E por essa ausência, os casais estão disfuncionais e não querem ter mais filhos. Por quê? Não querem responsabilidade. Quando você tem o pet, é o meu filho, eu sou pai e mãe de pet. O pet te obedece, você dá o comando. Você não tem dificuldade de ensinamento. Esse aí claramente nunca assistiu Marley e eu, né? Um sociólogo cristão chamado Peter Berger, ele diz que quando a sociedade é majoritariamente cristã, isso não quer dizer, por exemplo, que o Brasil é 80% cristão. Não, isso não quer dizer. Quando diz majoritariamente cristão, é quando o cristianismo está sendo o ambiente da mídia, do sistema jurídico e da arte, como o ambiente majoritário seja esse, que não é o caso do Brasil. Oxe, então é o caso de quem? Aqui tem mais igreja que farmácia, tem uma igreja que literalmente é dona de uma emissora de TV aberta. O que a gente precisa fazer para ser mais crente? Não basta ter os cantor gospel que já existe não, tem que ser o predominante na arte. Aí, meu amigo, só se você se mudar para Balneário Camboriú. Minha questão é que a configuração das famílias, em alguma medida, ela independe para a formação do caráter humano. Ou seja, crianças que crescem com pais do mesmo sexo, 2 homens, 2 mulheres, etc., não necessariamente elas serão prejudicadas na sua formação, contanto que esse casal, esses 2 homens, essas 2 mulheres, estejam ali em cima, fazendo a educação dessa criança, dando tudo aquilo que é necessário para ela, ou seja, a formação do caráter do indivíduo, sabe, a estruturação da família, ela vai independer, tá? Da configuração você pode até discordar, mas assim, a gente pode pegar a premissa de que todo casal do mesmo sexo que tem um filho, as famílias que elas formam, via de regra, são com crianças que são adotadas, que foram abandonadas por casais heterossexuais, certo? Justamente porque existe uma desconfiguração social que independe da formação, sabe? Se é um homem ou uma mulher na família, isso não necessariamente é uma premissa básica para dizer que a construção de uma família coesa e estruturada vai de fato ocorrer ali. Inclusive a gente tem ali, a gente pode observar que geralmente os casais homossexuais, né, que decidem ter filhos, eles tendem a ter uma estrutura familiar muito mais coesa e adequada do que a própria família heterossexual, que geralmente acaba partindo dessa discrepância, como ele colocou, de a gente ter quase metade das famílias chefiadas exclusivamente por mulheres. E se você observar, você vai perceber que isso acontece principalmente nas periferias
e não nos setores da classe média, né? Demonstrando que a questão da sociedade e de como essas famílias são construídas economicamente também influencia muito no comportamento de como os homens vão tratar as suas famílias, certo? Posso só pedir uma definição para ele sobre um termo, ou não um termo que você referiu para substanciar essa construção social hoje de uma família homossexual, né? O cara não consegue nem falar a palavra. Se liga como ele fala. Construção social hoje de uma família homossexual, né? O bicho parece que vai pronunciar uma palavra em alemão, né? Homens que gostam de pinto. Quase metade dos assassinatos eram por motivos fúteis ou torpes, né? Porque quando a gente pensa na alta violência no Brasil, a gente já relaciona ao crime organizado, ao assalto, ao latrocínio e etc. Quando, na verdade, grande parte dos homicídios no Brasil são cometidos por pessoas comuns que se irritam no trânsito e matam o outro porque ouviu um palavrão, o cara xingou a mãe dele, ele decidiu que tinha que ir lá tirar satisfação com o cara, em vez de simplesmente ter a inteligência emocional de eu não vou comprar essa briga. Nem para ir lá matar o cara e nem para acabar ser morto por esse cara, né? Porque tem, às vezes, o cara que simplesmente não queria comprar a briga, mas aí o outro foi lá arrumar o problema com ele por causa de um xingamento e aí ele acaba sendo morto por esse cara, né? Então, também tem a questão da honra masculina na hora de, sei lá, ele descobriu que foi traído. Então, ele decide assassinar a mulher e o amante da esposa, em vez de simplesmente falar assim, olha, tudo bem, você me traiu, acabou, tá? Hoje em dia você me traiu, acabou. Mas essa semana a gente teve 15 num dia em São Paulo. O cara arrastando a mulher, perdendo 2 pernas, o cara dando facão usado na mulher. Tudo porque eles tomaram um não no relacionamento. Eles não podem ouvir um não. Que é coisa de gente mimada também, né? Porque pobre cresce escutando não. Um sim pra gente é esporádico. O sofismo e os sofistas, eles tinham uma máxima que, ao invés da realidade se configurar em linguística, isto é, o que eu tenho como linguagem é a expressão da realidade, os sofistas diziam ao contrário, que a realidade é a linguística em si. Então, independe da realidade. Então, quando você categoriza algo, para mim já é uma falácia de equivalência ou, no mínimo, uma falácia de categoria. Quando você coloca esse termo e ele fica muito abrangente, sem descrições, delimitações, ele, como costumam dizer, quem domina a retórica domina a realidade, principalmente nessa evolução semântica e principalmente desses contrabandos semânticos que se faz de palavras. Primeiramente, essa palavra foi cunhada na década de 80 por um psicólogo cujo nome eu não sei, mas o sobrenome é Bliss. O termo masculinidade tóxica surgiu nos anos 80 dentro de debates acadêmicos e terapêuticos ligados aos men's studies e ao movimento mipoético masculino, sendo atribuído especialmente ao trabalho do psicólogo Sheffer Bliss. A expressão não se refere à masculinidade em si, mas a padrões culturais específicos associados a comportamentos como repressão emocional, agressividade extrema e dominação, vistos como prejudiciais tanto para homens quanto para a sociedade. Bom, me parece que os termos estão bem delimitados, né? Quer mais o quê? Quer que eu abra o pente e comece a desenhar aqui para você entender? Foi falado aqui de homens que cometem feminicídio por não ter inteligência emocional e por não aceitar um não e agredir a mulher. Mas foi falado de homens que matam outros homens. Então, o feminicídio, na semântica da palavra, é você matar a mulher por ela ser mulher. Esse homem, ele tá matando a mulher por ela ser mulher, ou ele tá matando a mulher porque ele também mataria o cara no futebol, porque ele não tem inteligência emocional? Mas quantos casos por semana a gente vê dos caras se matando no futebol? O que esses caras não entendem é que o conceito de mulher é exatamente aquilo que a sociedade coloca como expectativa no papel de uma mulher. Se o parceiro vê ela como propriedade, isso faz parte do que ele entende do que é ser mulher. Dentro dessa mentalidade, a mulher não teria direito de terminar com um homem para ficar com outro, porque isso seria romper um contrato de propriedade. Aí ela é assassinada, e isso não acontece de vez em quando, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana. O parceiro de futebol não carrega essa mesma expectativa de submissão, tipo, não, eu matei o Jefferson porque ele era um péssimo lateral esquerdo. 90% dos assassinatos que são cometidos por homens e 70% dos homens que são mortos
por outros homens. Então, existe mulher que mata o marido por ciúme? É evidente que existe. Essas mulheres precisam ser punidas com todo o vigor da lei. É uma Só que feminilidade tóxica. você pode colocar, se você quiser, eu tô assim, te perguntando como... a sua opinião. O que Não, que você acha? pode colocar. Com certeza não é uma atitude boa, né, dessa mulher se ela agride o marido verbalmente, se ela agride ele Charles, com sem agressão interromper seu física raciocínio, que e tá etc. muito legal, e algumas coisas eu tô te entendendo bem. Mas assim, fazendo esse agonismo e antagonismo. Se existe masculinidade tóxica, tem que existir a feminilidade tóxica. A gente pode colocar que existe uma feminilidade tóxica, só que isso não é uma regra geral dentro da sociedade, entendeu? A gente tem uma sociedade que tem mais mulher do que homem e ainda assim 90% dos assassinatos são cometidos por homens. E 70% das pessoas mortas são cometidas por homens. 70% dos mortos são homens também. E aí tem outro ponto que você trouxe que eu achei interessante. Por exemplo, a gente tem homens que matam muito, isso é um problema de fato, só que se você observar, você vai ver que o feminicídio, via de regra, acontece dentro da estrutura familiar. Geralmente, o homem que mata uma outra mulher porque recebeu um não é um cara que tem uma relação com ela. Enquanto que a maioria dos assassinatos que homens cometem com outros homens, geralmente são assassinatos que eles cometem com homens que eles não conhecem. Vamos ler de novo o fact-checking? Estudos e relatórios internacionais estimam que cerca de 60% das mulheres assassinadas são mortas por um parceiro íntimo ou familiar. Isso geralmente acontece na esfera doméstica. No Brasil, relatórios como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que cerca de 64% dos feminicídios ocorrem na residência da vítima e que em aproximadamente 70% dos casos o agressor é parceiro ou ex-parceiro. Então eu não vou precisar desenhar porque o Spectrum já fez isso por nós. Será que esse doido acredita agora? Vamos ver. Entendeu? Existe tem algum essa. dado fundado? Se eles encontrarem algum estudo que corrobore Não isso, tô falando pode que não colocar. possa ter. É porque na realidade... Eles podem colocar no chat, Na realidade entendeu? que nós vemos, são homens que têm relação, até o exemplo que você trouxe do futebol. Eles têm uma relação de amizade. Olha só, tudo bem. Eles podem Trazendo trazer pro um mundo dado real. para ver se a premissa geral ela está equivalente, mas eu posso pegar aqui. Ele citou, em um dia nós tivemos 15 assassinatos de mulheres. Me cite um desses que não foi cometido por alguém que ela já tinha uma relação anterior. Ele ainda não entendeu, galera. Vamos ler o fact-checking de novo? Segundo o relatório Global Study on Homicide de 2023, os homens têm uma probabilidade muito maior de serem vítimas de homicídios relacionados ao crime organizado, gangues e atividades criminosas, onde o agressor é frequentemente um desconhecido ou um rival sem laços afetivos. Embora o autor possa ser conhecido, ele também está, em média, fora do círculo familiar imediato, ou seja, não é esposa, mãe, filho ou filha. O relatório enfatiza o contraste. Para mulheres, o lugar mais perigoso é a casa. Para homens, o lugar mais perigoso é a rua. Então parece que essa discussão foi encerrada novamente, mas os conservadores aceitam dados e estudos? Não, então vamos continuar na discussão. Eu tô falando que a gente não tem para citar aqui dados, por exemplo, você não tem a origem, ó, eu li ontem tudo, é isso que eu tô falando. Só que vamos lá, a maioria dos assaltantes são homens, vocês concordam? Ou Sim. são mulheres? São homens, certo? Sim. Quando um homem está praticando um assalto, ele assassina a mulher por ser mulher ou porque ele está louco, drogado e é uma vítima que ele está assaltando? Ele saiu de casa falando, hoje eu vou matar uma mulher. Mas a maioria dos feminicídios não vem de um assalto na rua. Ele ainda não entendeu, não é possível, velho. O raciocínio desse cara é uma lesma em câmera lenta. Absolutamente impermeável a informações, assim. O conhecimento persegue ele, só que ele corre mais rápido. Tô sentindo falta de um pouco de provocação nesse debate, vocês não estão, não? Tô falando que não tem relação de você falar que um homem mata o cara no trânsito porque o cara xingou a mãe dele e ele sai e saca a arma e dá um tiro. Você tá calmo, Thiago? Eu só vou continuar conversando porque você tá querendo ter Não, é corte. que às vezes você botou... Esse cara, não é corte, às vezes você botou esmalte para disfarçar a agressividade que você tem. Pode ser. Eu não preciso me afirmar como macho que você falou que eu tinha... por ter algum problema em casa, Não, algum trauma. quem isso se aí afirmou é aqui? Não, eu tô falando de você mesmo, não tem problema Você de falar. falou assim, você tem cara de machão, mas quem tá dando uma de machão é você, né? Não, eu tô conversando. O que isso tem a ver com... Me responde uma coisa. O que é ser homem? Fala pra mim. É, sua vez aqui. Não, eu quero você me respondendo. O que é ser homem? Você quer eu? Eu quero você agora falando. O que é ser homem? Depende. Eu quero o que é ser homem. Depende em que âmbito você quer falar? Teológico, filosófico? teu âmbito. Legal Fala que só pra de mim. ele falar depende já demonstra que ser homem é uma É uma construção. construção. Não é Claro, uma Por favor, Guilherme. Depende aonde Por você quer favor, chegar. Me responde. Começamos os trabalhos, hein? Vamos ver quem entra na mente do outro primeiro. Para mim não é necessariamente biológico ou outra coisa, a não ser teológico. Ou seja, você concorda que vai então com o determinar- gênero? Hã?
Você concorda então com a questão do gênero? Não sei, porque... Porque veja que você por que acabou eu estou de- dizendo? É porque o espectro de definição se tornou amplo. Antes, a definição de gênero, linguisticamente, era a categoria de homem, mulher, macho e fêmea e neutro, dentro da estrutura gramatical. E depois desses masculino e autores... feminino, na verdade, isso não, Macho e na verdade, fêmea, a isso gente nunca... vai pensar mais na tudo biologia. bem, Isso nunca tudo aconteceu. bem. Na Não, mas verdade, também entra macho e fêmea, masculino e feminino, como também a condição neutra quando se trata de questão linguística. Mas em questões de gênero, fêmea e macho não tem nada a ver. A gente trabalha, quando a gente está pensando em gênero masculino, a gente está falando masculino e feminino, né? Quando a gente trabalha nesse binarismo de gênero. Eu estou de pensando gênero. nisso. Você está falando de biologia, só um pênis e uma vagina. Isso Não. aí não tem. Tem sapo homem? Não. Tem o giraia. Eu achei nem muito entendi interessante, por ou quê. seja, dá pra ver que você concorda que a categoria ser homem, ser mulher, ela parte de fatores que são psicossociais, então. Não está Também. atribuído Não, mas só coloque ao mais gênero, elementos. ao Coloque mais biológico. elementos. Você falou psicossocial. Psicossocial. Não, vamos colocar então elementos espirituais, biológicos, psicológicos, espirituais. A gente pode... Então, só para retomar o raciocínio para a gente não perder a linha aqui. Ser homem não envolve apenas aspectos psicológicos e sociais. Envolvem também aspectos espirituais, biológicos, psicológicos e espirituais também. Ainda bem que o conservadorismo existe para nos dar um embasamento teórico, né? Para sua filha, eu aposto, inclusive isso é uma coisa com a minha filha também, né? Ela usa vestido, por exemplo, né? Usa. Certo? Sim. Você colocaria vestido no seu filho, se você tivesse um filho? Não. Então pronto. Por quê? Por que eu teria que colocar? Não. Eu quero que você me explique. Você disse que não colocaria vestido Sim. no seu filho. Eu quero Por quê? entender por que que você toma essa decisão de não colocar o vestido nele. Quem é que toma a decisão do que o filho vai se vestir? Meu Deus, você tá... Você. Responde a pergunta. É eu. Você Eu tem quero uma saber opinião por quê. sobre Não, por quê. peraí. Você colocaria vestido no seu filho? Se ele quisesse, eu colocaria. Ah, se ele quisesse. É. Então por Se que ele vocês visse a estão amiguinha- Então por que o meu filho, vocês estão partindo da premissa que ele vai querer colocar vestido? Não. Eu vou reformular. Não. Você disse que tem uma filha que usa vestido e que Sim. se você tivesse um filho, ele não usaria vestido. Por quê? Eu Sim. estou te perguntando por que você não colocaria vestido no seu filho. Eu quero saber por que você não faria isso. Pra eu te responder, eu preciso saber o porquê você colocaria. Eu colocaria porque... Deixa eu te responder. Se eu tivesse um filho... Você me fez uma Deixa pergunta, eu te eu vou te também. responder. Se eu tivesse um filho e ele voltasse da escola achando que tinha que ter um vestido na gaveta dele, ele teria. Porque é a liberdade dele. Porque roupa não define se ele é homem ou mulher, menino ou menina. Então, se ele quiser brincar de Barbie ou se ele quiser ser astronauta, ele vai ser o que ele quiser ser. Agora que eu respondi a tua pergunta, me responde. Por que você não colocaria um vestido no seu filho? Eu não colocaria porque eu não vou forçar o meu filho que está em desenvolvimento. Uma criança, às vezes, quer ser astronauta, depois de uma semana ela já muda de ideia. Eu não vou fazer ele colocar uma roupa que ele está com uma ideia momentânea, que ele pode mudar depois. Ele está em processo de desenvolvimento. Depois da fase adulta, ele pode fazer o que ele quiser. Mas essa ideia peraí, momentânea é peraí. baseada no quê? Eu tenho... Deixa... Não, deixa... Posso responder vocês. Não, eu Não, queria... é que eu quero ver porque ele Pode falou ser a minha sobre... resposta, o Guilherme vai ser diferente, Por que ele já que- falou, mas qual que é o problema? É outra pergunta. Pelo amor de Deus, não me responde com outra pergunta. Me responde a pergunta. Por que quando você coloca um... Eu digo assim, coloque um vestido no... Você colocaria um vestido no seu filho, aí você fala assim, se eu colocar o vestido nele, eu estou forçando ele a uma coisa momentânea do desenvolvimento. Se eu Só fa- que para uma menina, você não considera que você está forçando uma coisa momentânea do desenvolvimento. Por que existe essa diferenciação? Não, entendi. Eu não tenho dificuldade, problema nenhum, em falar que tem roupas que eu acho que é pro homem e tem roupas que eu acho que é pra mulher. Mas por Então, quê? Por conta da minha cosmovisão. Mas por quê? Eu quero que você explique por que você acha que existe roupa para homem e roupa para mulher. Por conta da minha cosmovisão de mundo. Estão tentando tirar leite de pedra, mano. O maluco sempre que responde com outra pergunta. Pergunta pra ele, você colocaria vestido no seu filho? Aí ele, não, mas o que é vestido? O que é a palavra filho pra você? Foi mencionado aqui que os homens ocupam, dentro da cadeia hierárquica, profissões melhores, os CIOs, 96% são homens, mas em contrapartida... O cara, em vez de falar CEO, ele meteu um CIOs. Se o Elon Musk contratar uma garota de programa, a gente pode considerar ele um CEO no CEO? Numa sociedade onde existe isso, a mulher ter medo de sair na rua, agora, isso não é oriundo só da mulher. Será que não existe homens que têm medo de sair na rua? Eu, por exemplo, tenho medo de sair na rua, principalmente em alguns bairros. Você com esse cabelinho de vaca lambeu tem que ficar com medo mesmo. Que os assaltantes vê essa barbinha aí feita em barbearia gourmet e já pensa, esse otário aí tem dinheiro.
Tem muitos pais que erram falando, não, engenheiro dá dinheiro. Aí o cara se torna engenheiro, mas ele não está feliz porque não é a vocação dele. Talvez tem pessoas que trabalham como Uber igual você, que ele ama dirigir e que a vocação dele ele está feliz. Eu sou Uber por amor, gente. Por vocação, assim. Eu sinto prazer em dar carona pra desconhecidos. Melhor ainda quando a Uber pega metade do dinheiro pra ela. É incoerente ser homem e ser pró-feminismo. Além do feminismo ser um ataque contra o próprio homem, o principal, ele é um tiro no pé da própria mulher quando quer igualar coisas que funcionalmente são diferentes. Eu acredito que é incoerente não só o homem ser pró-feminismo, mas a mulher também. Porque o feminismo, ele é um movimento, como o Guilherme bem citou aqui, que não entende essa diferença de funções, que não deixa o homem maior do que a mulher, e o feminismo propõe colocar a mulher maior do que o homem. Aí às vezes meus amigos me falam assim, pô Abner, você fica falando umas coisas meio óbvias. Pois é, infelizmente tem gente que ainda não aprendeu óbvio. Aí eu me vejo na necessidade de vir aqui explicar o óbvio pra uma pessoa que é personal trainer, nunca abriu um livro de sociologia na vida e tá dando pitaco. Quando o movimento feminista estava lutando pelo direito de votar, elas não estavam exigindo que os homens deixassem de votar. Não é assim que funciona. Ó, eu quero que você permita eu votar, mas proíba meu marido, que ele é burrão. Na realidade, as mulheres não queriam sufrágio. Porque por esse sufrágio, que é o direito ao voto, traria não só o bônus do voto, como também o ônus. Como, por exemplo, isso traria implicações, como também a mulher ir para a guerra e outras obrigações que elas não queriam. Então, é só os conservadores começar a falar que o fact-check dispara já, né? Vamos ler de novo? A conquista do sufrágio feminino não implicou na obrigatoriedade de alistamento militar para mulheres. Nos países onde o voto feminino foi conquistado, como o Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, o direito ao voto não foi condicionado à obrigação de servir as Forças Armadas. Esse foi o dia que o roteirista do Spectrum mais trabalhou, né? Eu gosto de imaginar os conservadores na casa deles assistindo esse vídeo editado, vendo os fact-check desmentindo eles e ficando puto. Na medida em que você tem, por exemplo, o direito ao divórcio, por exemplo, o divórcio meio que explode, né? E os casamentos, eles tendem a durar menos. E se você observar, depois vocês podem jogar o dado aí, sim, a maior parte dos divórcios, eles são decisões tomadas pelas mulheres, né? As mulheres optam por se divorciar. Isso é uma coisa da modernidade. Você vai me dizer que foi porque o direito do divórcio foi estabelecido, que as mulheres passaram a querer se divorciar e antes elas não queriam? Na verdade, antes elas não tinham a opção, e em muitos locais elas não tinham sequer o direito de fazer isso, e muitas mulheres eram condicionadas, só para eu terminar o argumento. Perfeito, mas isso é importante. Então, muitas mulheres eram condicionadas a viver numa relação que ela não queria, ou me traía ela, ou me batia nela, etc, etc, e ela simplesmente não tinha opção. Aí eu vou trazer um caso anedótico, mas eu acho que explica bem, né? A minha avó, ela foi assassinada pelo meu avô, e a minha avó, ela, em vários momentos da vida, ela queria se livrar do meu avô e ela nunca conseguiu porque ela vivia no interior da Bahia, ela tinha 4 filhos e ela dependia completamente do meu avô para sustentá-la, até que um belo dia fadítico, ele chegou bêbado em casa, bateu nela, ela revidou e ele matou ela. E isso é a história, isso é a história do mundo, assim, de uma maneira muito, tipo, não é como se eu estivesse pegando um caso isolado, né? Então, assim, a violência que as mulheres sofriam no passado, ela era condicionada também por esses fatores que impediam que elas tivessem, por exemplo, a liberdade do trabalho para ela poder se sustentar e economicamente ser mais livre para poder se livrar de relacionamentos ruins. Sim. Mas segundo Israel, a sua avó teria facilmente saído desse relacionamento, porque é fácil sair de um relacionamento. Não, você falou que não era tão difícil sair de um relacionamento abusivo. Posso só fazer uma referência interessante, rapidamente, aí depois você entra e eu... Mas essa questão sobre o privilégio, entre aspas, do divórcio, se você analisar simplesmente pelo trazer por uma espécie de anacronismo, no sentido de avaliar pelo caldo cultural recente, é um pouco complicado, porque antigamente não havia previdência social, a mulher não herdava na separação uma pensão alimentícia, então o cristianismo, de certa forma, de maneira social, preservou a mulher justamente para não ter facilidade no divórcio, porque justamente o abandono, calma que eu vou concluir, aí não vai ficar problemático para você. O abandono fazia com que ela ficasse, inclusive, desfavorecida financeiramente. Aí, para não ficar nessa sua questão, Deuteronômio 24... Foda-se Deuteronômio, mano.
Alguém precisa falar isso. Podem chamar de blasfêmia, mas eu não tô nem aí pro que tá escrito em Deuteronômio. Moisés levou o povo lá pra terra prometida e morreu antes de entrar. Acabou. O Charles abrindo o coração aí, falando da história pessoal dele, você vem com Deuteronômio? Tomar no cu. Chega de escutar coisas que eu escutei a minha vida inteira. Esse vídeo só foi possível devido à contribuição dos meus seguidores. Vou mandar um salve pra galera que contribuiu na chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve para Rômulo Nascimento, que além de mandar uma contribuição na chave Pix, também mandou um suporte de chroma key para em breve eu montar meu estúdio. Muito obrigado, Rômulo, pelo seu apoio. Washington Drummond, Júlia Martins, Rafael Pereira, Victor Inácio, Lohane Oliveira e Thales Canete. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você puder contribuir na chave Pix, isso me ajuda muito a pagar comida e minha terapeuta, basicamente. São as próximas despesas que eu preciso quitar. No dia 21 de fevereiro, que é um sábado, eu vou fazer show na Vila Sônia, no Vila Sônia Comedy Club. Então, se você for de São Paulo e ainda não me assistiu ao vivo, clica nos ingressos que vão estar aí embaixo na descrição e no comentário fixado. Demorou? E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: a Bíblia é escravagista. É nóis!